Atos terroristas aumentam riscos de prisão de Bolsonaro. Avaliam aliados. Atenção, Bolsonaro mais perto da prisão. Pois é, depois do que aconteceu no último domingo, Bolsonaro colocou um pezinho dentro da sua cela na Papuda. Está mais perto da cadeia. E que isso se torne realidade. É o que a gente mais deseja neste momento aqui no Brasil. A Malu Gaspar levantou aí com pessoas próximas ao Bolsonaro que a coisa se complicou para ele depois dos atos golpistas que aconteceram no último domingo. Veja só, atos terroristas que culminaram com a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes da República elevaram os temores entre aliados de Jair Bolsonaro de que o ex-presidente vai acabar preso em algum momento ao longo dos próximos meses. E a gente está muito ansioso por isso. Antes de centenas de extremistas bolsonaristas invadirem e depredarem as instalações do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, interlocutores de Bolsonaro avaliavam que havia um risco médio de prisão. Ou seja, já existia o risco de ser preso, a coisa já não estava boa para ele. Só que agora piorou 1000 vezes. A leitura compartilhada por aliados do ex-presidente e por ministros de tribunais superiores, ouvidos pela equipe da coluna da Malu Gaspar, é de que a situação de Bolsonaro ficou delicadíssima. Veja o que diz um desses aliados, um desses que estão aí no entorno do Bolsonaro. Eu acho que a médio prazo ele não escapa. Pois é, situação se complica para o Bozo. Esses aliados de Bolsonaro e magistrados avaliam que os protestos golpistas farão desmoronar o capital político do ex-chefe do executivo, já desgastado pela viagem dele aos Estados Unidos, enquanto centenas de extremistas ficaram acampados debaixo de chuva na frente de quartéis contra o resultado das urnas. No cálculo político de fiéis aliados, quanto mais vulnerável Bolsonaro estiver e menor apoio popular reunir, maiores as chances de ele se tornar uma presa fácil para o judiciário e acabar na cadeia. Eu discordo desse tipo de leitura porque eu acho que não deveria ter nada a ver com popularidade de um político a questão dele ser preso ou não. O que deveria ser levado em consideração é se ele cometeu crimes ou não. Que história é essa de que se o cara tem popularidade, ele não pode ser preso? Então, você ser um político popular é salvo-conduto para você cometer crimes? Eu acho uma leitura totalmente equivocada. Enfim, a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. Muita gente na justiça e dentro da política brasileira tem esse tipo de leitura. Na minha opinião, não tem nenhuma outra saída para Bolsonaro a não ser a prisão. Nunca um presidente cometeu os crimes que esse cara cometeu. Nunca um presidente ultrapassou os limites que Bolsonaro ultrapassou. Nunca na nossa história algo parecido aconteceu. Se pegar a história recente, aí não tem nenhuma comparação. Aí é que a coisa fica feia para o Bolsonaro. Pega desde a redemocratização. Nunca tivemos nada parecido. Esse cara riu de todos os brasileiros e brasileiras, riu na frente da justiça. Ele debochou da cara das instituições democráticas. Precisa ser punido até para que a gente evite que surjam outros Bolsonaros. Você sabe que, neste momento, nós temos uma briga dentro da extrema-direita para ver quem vai ficar com o rescaldo do bolsonarismo. Eles estão em constante confronto entre si para ver quem vai liderar a massa falida do bolsonarismo. E existe o risco de surgir gente pior que o Bolsonaro para liderar a extrema-direita. Nunca duvide, é possível. Pode surgir coisa pior que Bolsonaro. Como evitar que isso aconteça? Punindo Bolsonaro. Vai servir de exemplo. Vai servir para colocar medo em quem tentar fazer o mesmo que ele fez. É fundamental que esse cara encare a justiça brasileira e seja punido no rigor da lei.
E eu deixo bem claro aqui para todo mundo que está assistindo. Não quero que ele seja preso de forma injusta, não quero que ele seja preso atropelando os trâmites. Jamais. Eu quero que tudo seja seguido de forma bem rigorosa. O que está na Constituição, Bolsonaro terá direito. Vai ter ampla defesa, vai ter acesso a todas as benesses da nossa Constituição para quem está enfrentando um processo judicial, vai poder se defender, vai ter direito a recursos, tudo isso ele vai ser beneficiado e, enfim, depois de condenado, vai pagar pelos seus crimes. A gente não quer que as coisas sejam atropeladas. Ninguém quer vingança. A gente quer justiça. É bem diferente. É bem diferente. Justiça depende do cumprimento da Constituição e das nossas leis. É o que a gente espera que aconteça. E fatalmente Bolsonaro vai em cana, porque não é um único crime que esse cara cometeu, são vários. Gosto sempre de citar pandemia. Para quem fica perguntando quais crimes Bolsonaro cometeu, eu gosto de falar só da pandemia para começar, porque, sinceramente, se esse cara for condenado pela sua negligência, pela omissão que ele cometeu durante a pandemia, seria suficiente para ele ficar preso mais de 1000 anos. Obviamente que ele não vai viver isso tudo, mas ficaria o resto da vida na cadeia. Esse cara é responsável por pelo menos 400 mil vidas que foram perdidas durante a pandemia. Para quem pergunta qual é o crime cometido por Bolsonaro, imagine alguém que contribuiu para que 400 mil pessoas perdessem a vida. Esse é só um dos crimes cometidos por Bolsonaro. A sua atuação durante a pandemia. Se a gente for falar da sua atuação contra a democracia, da sua atuação para abalar o nosso Estado democrático de direito, já temos mais outro crime gravíssimo, que é a tentativa de abolir a democracia brasileira, que era o grande objetivo do Bolsonaro, fracassado, objetivo que não foi concretizado graças à força das nossas instituições e, obviamente, à força do povo brasileiro, que foi às urnas e derrotou esse projeto autoritário. A gente tem que sempre recordar do resultado das urnas. Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, no dia 30 de outubro de 2022, e derrotou Jair Bolsonaro. Venceu no voto, na urna, na democracia, pela força do povo. É bom que a gente sempre se recorde disso.